Chegamos ao episódio 48. Suplementos, 5 nutrientes poderosos. Você provavelmente já tomou algum suplemento alimentar ou conhece alguém que está sempre tomando. Mas afinal, é necessária a suplementação? Qual o melhor suplemento? Por quanto tempo devo suplementar? Existe outra forma de suplementar além do manipulado? Olá, aqui é Abílio Ceroni, seu doutor saúde do Dicas Curtas. E se você ficou curioso, fique comigo para aprender sobre suplementação e 5 dicas cruciais para a sua saúde. Bem-vindo ao podcast do Doutor Saúde do Dicas Curtas. Em poucos minutos, tudo o que você sempre quis saber para viver bem com o seu corpo e sua mente. Então vamos lá. Os suplementos alimentares não são medicamentos, e sim preparações destinadas a complementar a sua dieta e fornecer nutrientes como as vitaminas, os minerais, fibras, ácidos graxos, os aminoácidos, que podem estar faltando ou não podem ser consumidos em quantidades suficientes na dieta de uma pessoa. Essa história de suplementação iniciou com atletas de alta performance e espalhou para todas as gerações, seja ela criança, idoso, gestante. Afinal, todos realmente precisam de suplementos? Depende. Como que anda a sua dieta? Em qual perfil atlético você se enquadra? Qual que é o seu biotipo e finalidade de peso? Vamos pontuar. Se você tem uma alimentação viva, orgânica e balanceada em proteínas, gorduras, carboidratos, frutas, legumes e vegetais, faz atividade física 3 vezes na semana, com foco em manter apenas a saúde, dorme bem, pratica algum tipo de meditação, se hidrata legal, tem um nível de energia satisfatório, enfim, não apresenta sinais e sintomas de qualquer doença, definitivamente você está livre de suplementação. Então, quando que eu devo suplementar? A suplementação ela deve ser a cereja do bolo. Em várias situações, podemos lançar mão desse artifício. Atletas que querem aumentar o rendimento, gestantes que querem prevenir e proteger a sua gestação, crianças que querem aumentar a sua imunidade, idosos que querem prevenir sarcopenia, que é a perda de massa magra na velhice, e também a osteoporose. Pessoas em geral que durante uma tarde não encontram um lanche ideal por perto, geralmente a gente só encontra carboidrato, pode levar algum tipo de suplemento para facilitar o acesso a um alimento que tenha alto valor biológico, ou seja, que apresente, por exemplo, aminoácidos essenciais, aqueles que o nosso corpo não consegue produzir e que é essencial para a construção, por exemplo, de músculo. No mundo de hoje, o tempo se tornou o seu grande vilão. A suplementação, ela encaixa perfeitamente como uma luva para facilitar a nossa nutrição de forma simples e eficaz. Uma coisa que fique bem clara: jamais devemos substituir as refeições por suplementos. Isso já passa a ser irracional. Suplementos devem ser vistos como sinalizadores celulares com o objetivo de melhorar sua qualidade metabólica e não ser fontes da juventude, de garantia de crescimento de músculos e principalmente substituição de refeições. Vamos dar um exemplo clássico. Se você é um bodybuilder, um praticante de fisiculturismo, um marombeiro, e quer aumentar a sua massa magra, os seus músculos, somente suplementação não irá funcionar. Em primeiro lugar, só vai estar indicada a suplementação depois que você preparar o terreno biológico do seu corpo e da sua mente para receber esses nutrientes. Caso contrário, vai estar jogando dinheiro fora, pois o nutriente, neste caso, ele nem vai chegar nas suas células, ou vai chegar com muita dificuldade, trazendo pouco rendimento. É preciso manter o que a gente chama de balanço nitrogenado positivo, ou seja, uma ingesta adequada de proteínas para que ocorra a hipertrofia. Em média, devemos ingerir de 2 gramas por quilo.
associadas a gorduras e carboidratos de qualidade e balanceado, para evitar o catabolismo, ou seja, balanço nitrogenado negativo. Em outras palavras, que o feitiço não vire contra o feiticeiro e fazer você perder músculo. Em seguida, deverá aumentar a síntese proteica com a ajuda de um sono de qualidade, testosterona modulada e exercícios físicos de contra-resistência, como por exemplo a musculação, e que seja sem exaustão para que não ocorra catabolismo. E por fim, a hipertrofia muscular, ela ocorrerá. Lembre-se sempre, a base são treino específico, dieta balanceada e descanso. Somente depois adicione a cereja do bolo, que é a suplementação. Agora que você aprendeu os suplementos, na verdade, são complementos e não substitutos, vamos aprender 5 dicas de suplementos poderosos. Para aprofundar-se no assunto, acesse o nosso site www.cerone.com.br. Agora você tem a oportunidade de ficar frente a frente comigo, através de uma consultoria online. Para se cadastrar, basta acessar cerone.com.br/consultoria online, tudo junto, e seguir o passo a passo. O link está na descrição. Antes de falar das dicas, eu te pergunto, você sabia que à medida que nós envelhecemos, necessitamos de uma concentração maior de ingesta de proteína? A dose recomendada diariamente, em média, de proteína é de 0,8 mg por quilo. Com o passar da idade, este valor chega a 1,2 gramas por quilo, pois a dificuldade de absorção aumenta. E a proteína é crucial na formação, por exemplo, de osteoblastos, que são as células responsáveis pela formação óssea. E por isso, a osteoporose vem aumentando cada vez mais nos idosos. A grande causa da má absorção da proteína vem do próprio processo de digestão. Inicialmente pela deficiência na mastigação, associado à hipocloridria. Portanto, a dica aqui é mastigar bem sempre os alimentos e fazer o uso das enzimas digestivas naturais, como a bromelina, que a gente encontra no abacaxi, e também da papaina, do mamão. Agora preste atenção nas dicas. Dica número 1, magnésio. Sabemos que o magnésio ele é o maestro de todos os minerais e temos carência de magnésio em nossas águas. Com o objetivo de proteger a saúde do coração, seria interessante usar a fórmula de Sinatra, que é magnésio de malato, coenzima Q10, L-carnitina e D-ribose. Com essa fórmula, Steven Sinatra, que foi primo de Frank Sinatra, tirou vários norte-americanos da fila de transplante do coração. Se associar a vitamina B23, que é a PQQ, ou pirroloquinolina, que é 100 vezes mais potente que a vitamina C, no quesito fator de óxido-redução, dotado de uma estabilidade imensa, capaz até de cessar o aumento dos seus cabelos brancos. Ela é a única vitamina capaz de fazer mitocondriogênese, ou seja, aumenta o número de mitocôndrias no seu corpo, e aí você fica com muito mais energia. Finalizando a proteção do coração e do cérebro, a gente pode associar o ômega 3, especificamente o DHA, encontrado no óleo de peixe, linhaça, na chia. E também podemos associar o uso do curry, o açafrão da terra com pimenta do reino, que é um dos melhores anti-inflamatórios naturais. Dica número 2, cobre. Cada ser vivo tem uma frequência única. O ser humano é a do cobre. Por isso podemos chamar esse mineral de diapasão do nosso corpo. Para silenciar qualquer expressão genética que manifeste alguma doença, podemos associá-la ao cromo, ao cobalto, selênio e ao zinco.
Assim está formado a barreira intermente. Você fica livre de doenças como câncer, como Alzheimer, o Parkinson, e ainda ganha muita imunidade, regula a glicose no seu sangue e você fica também com a mente tranquila. Dica número 3. Iodo. A legislação brasileira garante que o iodo no sal de cozinha só previne bócio endêmico. A nossa população está vivendo uma epidemia de hipotireoidismo subclínico. O que é isso? Quando você olha nos exames laboratoriais, ele não aponta carência, mas se você medir todos os dias a temperatura por 5 dias do seu corpo, prandial, sem levantar da cama, e aí você tira a média, provavelmente vai estar abaixo de 36,6 graus Celsius. Então você tem hipotireoidismo subclínico. Para o iodo funcionar, ele tem que ser na versão iodo-iodeto, inorgânico, na solução de Lugol ou na forma que eu adoro, que é o frequencial floral, associada ao ferro e ao selênio. Assim a sua glândula tireoide vai produzir o hormônio T3 e o seu metabolismo não fica comprometido. Além do iodo promover uma verdadeira detox de metais pesados. Dica número 4. Vitamina B12. O episódio 38 é sobre essa vitamina cobalamina, mostrando também a epidemia que existe da carência nutricional dessa vitamina. O problema da mimetização por parte da B9, que é o folato, e de sua suma importância para a saúde e a sua relação praticamente com todas as doenças. Dica número 5. Probiótico. Impossível falar de saúde sem falar do intestino. A microbiota intestinal é a base da nossa imunidade e é até considerado um novo órgão, invisível, porém muito mais numeroso que a quantidade de células do nosso corpo. É responsável por produzir vitaminas essenciais para a nossa sobrevivência, enzimas digestivas, manter o equilíbrio entre a saúde e a doença. Em povos longevos, centenários, fazem parte do cardápio diário e para terem o efeito desejável, deve ser consumido junto com os pré-bióticos, que são os alimentos dessas bactérias benéficas. E a dica de prebiótico que eu adoro é a banana verde. Dica extra número 1. DEA, dehidroepiandrosterona. É um hormônio esteroide produzido a partir de um colesterol, principalmente pelas glândulas adrenais. Poderíamos dizer que a pregnenolona é o pai dos hormônios sexuais e o DHEA, que é o DEA, é a mãe. Ou seja, produz um pouco menos que a pregnenolona, mas produz muita testosterona e progesterona. Depende do sexo da pessoa. O mais importante é saber que à medida que o hormônio do estresse, o cortisol, aumenta, o DEA diminui. E, consequentemente, os hormônios sexuais, a melatonina e o GH também vão diminuir. Portanto, a dica aqui é sempre avaliar a relação DEA com o seu cortisol, que geralmente está em desequilíbrio, e suplementar. Gosto sempre da frequência DEA junto com a frequência das adrenais. Dica extra número 2. Melatonina. O hormônio do sono, por ser o mais poderoso antioxidante, são incríveis suas propriedades medicinais. No entanto, a dica aqui é usar a frequência, porque quando a gente usa o alopático, isso é dose dependente. Ou seja, se um dia você parar de tomar, seu corpo não vai produzir. Já a frequência faz a sua glândula pineal voltar a produzir o hormônio. Para atuar nas ondas cerebrais, trazendo um relaxamento do sistema nervoso central, diminuindo a ansiedade, aumentando a qualidade do seu sono, você pode usar as L-teaninas, que são substâncias encontradas no chá verde, a Camellia sinensis. E por fim, a dica extra número 3, alimento vivo colhido até 48 horas. Aqui você encontra todos os suplementos que o seu corpo necessita. Barato, natural e muito funcional. É o segredo para a longevidade saudável. A lista completa dos suplementos você encontra no link da descrição. Resumindo, existem vários suplementos. Acaba que a gente fica muito perdido.
vai depender da individualidade de cada organismo, da intolerância alimentar. Temos que aprender a ouvir o nosso corpo. Antes de suplementar, recomendo sempre buscar a ajuda de um profissional da saúde. Fazer um detox para que o nutriente chegue até a sua célula. Dê preferência sempre a suplementos sublinguais, que aí não tem interferência da absorção intestinal. Saiba quais suplementos são lipo e hidrossolúveis, porque se for lipo, tem que ser ingerido junto com gordura para ser absorvido. Aprenda que alguns são quebrados em aminoácidos e vão ser transformados em outras substâncias, como enzimas e hormônios, como é o caso do colágeno. Logo, evite o desperdício de tempo e dinheiro e, sobretudo, de saúde. Se você ainda não se atentou para os principais suplementos, comece a prestar atenção, comece a praticar as dicas e você pode prevenir várias doenças no futuro. No próximo episódio, vamos falar sobre os nootrópicos, drogas inteligentes que melhoram a capacidade cognitiva do seu cérebro, aumentando o foco e a concentração. Então, o que você achou dessas dicas? Qual assunto você gostaria de saber mais a respeito? Ficou com alguma dúvida? Venha fazer parte da nossa comunidade no Facebook, o Doutor Saúde. Curta, comente, compartilhe usando o iTunes e assine esse podcast no seu dispositivo Apple, através do aplicativo podcast, ou o seu dispositivo Android, usando o aplicativo podcast da sua preferência. Assim você fica sabendo sempre quando tiver um novo episódio. E é claro, estamos também no Spotify, no Deezer. Continue acompanhando esse podcast. Eu sou Abílio Ceroni, seu Doutor Saúde do Dicas Curtas. Um abraço e até a próxima semana! Conheça os demais experts em www.dicascurtas.com.br.